Olá, seja muito bem-vindo à 17ª edição do Por Dentro da Magistratura, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados, a partir de situações pessoais durante a carreira, suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. O nosso entrevistado hoje é o juiz Gilperes Fernandes da Silva, de 65 anos, natural de Inhapim, no interior de Minas Gerais. Na adolescência, mudou-se para o interior de Mato Grosso, onde permaneceu até ir para o interior de São Paulo cursar Direito. Advogou por bastante tempo antes de ser aprovado para o cargo de procurador do Estado em 1990. Depois prestou concurso para a magistratura de Mato Grosso em 1992, quando foi aprovado. Desde então, jurisdicionou as comarcas de Itiquira, Sinop, onde também cumulou Peixoto de Azevedo, Colíder e Sorriso, Rondonópolis, onde ainda lecionou no antigo Centro de Ensino Superior, e Cuiabá, onde atua em uma vara de família desde 2003. E é também pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. Seja então muito bem-vindo, doutor Gilperes. Bom dia, sinto lisonjeado por esse convite, e para participar dessa entrevista, conhecendo a magistratura, por dentro da magistratura, Então, estamos aí à disposição para tentar, neste bate-papo, passar aos colegas e a todos aqueles que, porventura, assistiram essa entrevista, alguma experiência de nossa vida, que cada dia, cada ato serve de base para podermos caminhar, vencendo os obstáculos e conquistando vitórias na vida. Está conosco também hoje aqui o diretor-geral da SMAGES, desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Muito bem, eu quero saudar toda a nossa equipe que está no apoio dessa entrevista e, de forma muito afetuosa, cumprimentar um colega, mas também um amigo, ao longo da nossa história de atuação, seja no Ministério Público e agora na magistratura, e ele na Procuradoria do Estado e na magistratura. Conheci Gilperes quando ainda iniciando a minha formação, estagiário, estudante, depois como advogado, e tive excelentes experiências em Sinop, quando respondia pela comarca, em 94, 95, era eu, então, promotor, o único promotor de Sorriso e o segundo promotor de Sinop. E ele, por diversas vezes, períodos continuados, sozinho na comarca de Sinop, atendendo toda a região. Não existia comarca de Feliz Natal, Marcelândia, não existia Vera, Cláudia, tudo eram municípios pertencentes a Sinop. E ele ainda atendia, vez por outra, Peixoto de Azevedo, não havia Matupá. Então, é um exemplo de compromisso, de eficiência, e hoje se busca, na magistratura, alguns exemplos, porque todos conheçam a história daqueles que já passaram, porque a maioria daqueles que ingressam, e eu falo isso me dirigindo aos novos juízes, egressos agora do COF, o curso de formação na carreira, que fechamos aí no mês de maio, precisa entender que não estava nada pronto, hoje está pronto. Hoje é trabalhar no PJE, naquele tempo não existia, processos imensos que muitas vezes o juiz tinha que levar para casa, ele próprio carregando o seu conteúdo, aquela autuação. Eu lembro que algumas vezes, fazendo audiência, Gil, na sua jurisdição, não dava para te ver, porque eram processos na mesa de audiência, sobre a sua mesa, no corredor, então a gente tinha que ficar desviando. Então, isso que impressiona, a realidade de hoje com aquilo que nós vivemos. Então, seja muito bem-vindo, e eu espero que nós possamos, como você bem disse, fazer alguns registros importantes para todos aqueles que estão e ainda poderão vir à magistratura. Obrigado. Vamos começar então. Doutor Gilperes, o senhor esse ano
mais especificamente no dia 2 de setembro, completa 30 anos de magistratura, né? E após uma carreira bem sucedida como juiz, o senhor entende que a carreira na magistratura, ela se exaure, ela se basta com essa experiência ou não? Olha, a gente, eu gostaria até de dizer, a gente vem de um meio rural, de uma família de formação, né, da área rural. Continuo rural ainda, mas buscando sempre chegar na magistratura, eu advoguei, porque eu tive exemplos na minha adolescência, na minha juventude, né, de poder ver o saudoso Benedito Xavier Cordelino, saudoso Nivaldo Fernandes de Moraes, o nosso amigo Altivane Ramos de Lacerda e também o amigo que respeito e considero muito, desembargador Orlando Almeida Berri. Eu me inspirei nessas pessoas. Eu vi essas pessoas começarem a advogar, ir no concurso, e eu, né, comecei como office boy de cartório e fui tendo a condição de poder trabalhar nas secretarias, antigamente eram escrivanias, e vendo a atuação, por exemplo, eu fiz a minha primeira audiência com o saudoso desembargador, doutor Simão Aureliano de Barros Filho, doutor Elon Carvalho, trabalhei com eles. Então, eu via nessas pessoas, assim, uma forma de agir, uma forma de conduzir as audiências ali, do tratamento com os advogados. Isso eu fui apaixonando por esta carreira. Fui fazer faculdade e voltei, advoguei, mas sempre com um objetivo lá na frente. Advoguei um tempo, me formei, passei no concurso de procurador do Estado, mas não era bem ainda aquilo que eu queria. Sempre discutia eu com o Zé Antônio Bezerra, Tony, nosso querido Tony. E até que 2 anos e poucos de procurador do Estado, passei no concurso e ingressei. Com todas as dificuldades que nós tivemos, na época, na Itiquira, depois Sinop, que demorava-se o dia todo para chegar em Sinop. Sair de Cuiabá a Sinop era 9 horas, 10 horas de viagem. E lá, respondendo por 4 varas, né, criminal e mais 3 cíveis. Foi assim, eu fui cada dia mais me apaixonando pela magistratura. Eu não me arrependo de ter deixado a advocacia, não me arrependo de ter deixado a Procuradoria do Estado, porque eu realizei muitos sonhos e tenho certeza que dei muitas decisões realizando sonhos das pessoas que esperavam por uma decisão. E procuro até hoje, dentro do que eu consigo fazer, dar às pessoas os sonhos que elas querem. Que aqui a gente sente, as pessoas que vêm aqui na vara de família, a maioria, 90%, são tão necessitados, são tão carentes de justiça, ou são tão carentes de uma conversa, de um conselho. Então, eu me sinto realizado por isso e eu pretendo, mesmo se amanhã ou depois tiver que deixar a magistratura, eu quero continuar com essa experiência, passando aos amigos ou àqueles necessitados, né, essa visão de como vencer esses obstáculos. Eu sempre fui conciliador, né, aqui na vara de família. Meu índice de conciliação é altíssimo, graças, né, aos estudos e ao bom Deus que me dá esse espírito. Na hora eu nem me preparo. Na hora a gente age, e age com o coração. Então a minha vontade é continuar na magistratura, né? E se sair da magistratura, continuar com este dom que Deus me deu, que na verdade eu até diria um pouco mais. Todos nós, juízes, seja da qual área que for, nós não somos juízes por acaso. Nós temos uma missão. E eu entendo que eu estou cumprindo com a minha missão. Doutor Gil Pérez, o direito de família está sempre em progresso. Eu cito aqui como exemplo a figura do divórcio impositivo, ou seja, o divórcio proposto por uma das partes, né, proposto unilateralmente no cartório extrajudicial. Como é que o senhor entende, como é que o senhor vê essa modalidade? Olha, eu vejo um avanço, né? E eu acho que isso é preciso, porque o casamento, a maneira de se encarar, ele é um contrato, certo? E uma vez que tendo pessoas capazes, eles podem
não precisam, né, judicializar um pedido deste. Mas ainda está em andamento, muitas coisas poderão ser mudadas. Mas, então, como eu disse, vejo como um avanço a necessidade de se resolver as questões de família, e entregar mais às partes do que trazer para nós essa solução. Nós podemos orientar de acordo à lei, de acordo a vivência que a gente tem em família, mas esse divórcio direto no cartório, eu acho importante. É uma pena que ele não vai poder avançar muito, porque uma vez tendo menores e tendo bens a partilhar, e não havendo consenso, né, parece que ainda estão estudando que vai ter que ser judicializado. Mas o divórcio puro e simples, da pessoa se dirigir ao cartório, e independente da concordância do outro, né, ele simplesmente vai ao cartório, vai ter que estar, ainda tem a exigência também, e ela acho que é legal, de estar acompanhado de advogado, para que não haja, né, nenhum arrependimento depois em termos da lei, né? Mas a vontade de quando se casou e uma vez não sendo mais possível a convivência, vai ter essa liberalidade da pessoa ir direto ao cartório. Desembargador, o senhor quer complementar essa pergunta? Por favor, fique à vontade. Pérez, eu particularmente, eu tive alguns momentos de dúvida, até de ressalvas com essa, se nós podemos assim chamar, né, de movimento contrário à judicialização, né? Seria uma inversão à judicialização, um processo em que o foro extrajudicial estaria apto para recepcionar essas demandas. Primeiro, um pensamento voltado à família, se não haveria um enfraquecimento do matrimônio. Ao mesmo tempo, a minha experiência me dizia que dificilmente o juiz conseguiu ou conseguiria demover o casal que já estava com um propósito de divórcio, mesmo porque na separação nós tínhamos um momento em que se aguardava 1 ano para conversão, ou 2 anos de separação de fato, no primeiro modelo, né? Mas o que me preocupa é que se tornou algo sem maiores controles sociais, né? Ou sem maior definição, ou mesmo previsão legal, né? E isso, a meu ver, envolve algumas consequências. Você bem citou, né? Quando o casal tem filhos, compõe patrimônio comum, e me parece que o ideal é que nós tivéssemos, né, o sistema, pelo menos uma intervenção protetiva, porque nós sabemos que a mulher, por todo o avanço que tem, e é de direito à conquista do seu espaço, ela entra, na maioria das vezes, numa situação desfavorável, ou que necessita um zelo, a meu ver, do Ministério Público, e nem poderia dizer o contrário em relação aos filhos menores e incapazes. Então, eu quero crer que esse instituto ele precisa ser ainda melhor observar, porque há uma desconstituição da família, ou pelo menos daquela ideia que nascia com o matrimônio. Mas a minha indagação, ela se volta às demais instituições, né, que hoje envolve a relação homoafetiva. Como que você enxerga a constituição e a desconstituição desse núcleo entre homossexuais, que inclusive pode gerar, e a gente vai conversar sobre mais à frente, a família, né, pluriparental. Como que você enxerga essa evolução sob a ótica do judiciário? Ou seja, há demanda, há conflitos que nascem dessa relação, ou se resolve tudo no foro extrajudicial? Veja bem, desembargador, eu entendo a preocupação do senhor, mas voltando a uns tempos, né, onde
antes do novo CPC, que agora autoriza o divórcio direto, né? Então, veja bem, ao analisar um caso, bem antes, né? O casal estava separado há mais de 15 anos, não havia bens a serem partilhados e os filhos eram maiores e capazes. O cônjuge morava em São José do Rio Preto e a mulher, já de uma certa idade, em Cuiabá. E se demorava muito uma carta precatória para citação, para contestação e tal. Eu um dia resolvi decretar um divórcio, determinar a citação dele, da ação, a intimação da sentença, com a orientação para que ele, caso não concordasse, recorresse. Isso antes de estar legalizado a questão do divórcio e julgamento parcial de mérito, né? Então, e deu certo. Eu fiz em vários. E quando veio essa legalização, eu vi que houve um avanço importante, porque, apesar da a gente se preocupa com essa, vamos dizer assim, com essa liberdade de ir ao cartório, de poder manifestar sua vontade de não querer mais manter o matrimônio. Mas a lei, ela traz certos cuidados. Não vai ficar desprotegido, porque vai ter certos requisitos, com certeza, para serem preenchidos, né? E o judiciário, e em si o direito, tem que se avançar, ele não pode ser estático, né? O avanço, a sociedade vem modificando sua maneira de pensar, suas maneiras de agir, e nós também no direito, tanto na lei como nas interpretações, nós temos que ter esse avanço. É claro, sempre com cuidado de proteger aqueles que talvez estejam menos favorecidos. Por isso aí, uma das exigências, estar acompanhado de advogado, para estar orientado. Segundo, ainda há aí a questão, está em discussão ainda esse projeto, né? No caso, havendo menor de idade, havendo patrimônio. Então, quer dizer, há uma preocupação em se cercar. Esta manifestação de vontade, ela não vai ser tão livre. Ela vai ter que estar dentro de certos requisitos. Não sei se consegui satisfazer aí a resposta da pergunta. Eu entendo e percebi já essa sua anuência, né? Na verdade, essa impressão que eu tive foi quando a lei foi editada, né? Ou seja, essa possibilidade de desjudicializar a demanda, né? A demanda familiar. Mas a indagação que lhe fiz, insisto, é com relação à união entre pessoas do mesmo sexo, ou hoje aprendendo, né, a linguagem real dessa convivência entre opções, seja por ambos os sexos ou pelo mesmo sexo, como que hoje essa realidade é interpretada, é recepcionada pelo judiciário nesse contexto de desconstituição, porque também é possível que se formalize essa união em um cartório. Ela inicia e termina, ou você tem esse conhecimento, essas demandas estão sendo geradas, há conflito judicializado nessas categorias? LGBT, por exemplo. Então, desembargador, como eu disse, esse avanço que tanto o direito como o Poder Judiciário tem que ter em acompanhar as mudanças da sociedade, né? A princípio, vamos dizer, se não se aceitava esta união ou não se aceitava a judicialização disso, mas nossos tribunais têm pacificado esse entendimento da possibilidade, né, do casamento e também a dissolução. Ela acaba se processando da mesma forma onde há um casal, homem e mulher. As outras uniões também estão seguindo esse mesmo caminho, né? Tudo que se aplica, inclusive regime de bens, tudo que se aplica ao casal, aplica-se também a esse tipo de uniões. E, claro, já foi autorizado aí o casamento em si, a celebração do matrimônio. Então, nós temos que acompanhar essa evolução. A princípio, eu digo que também vi essas coisas com dificuldade de aceitação.
Mas hoje não. Eu não tenho como dizer que isto está contra os segmentos da sociedade, eu não posso ir contra. O que está acontecendo hoje, nós já temos aí, inclusive, a possibilidade, eu mesmo já dei uma ou duas decisões da maternidade, né, dupla maternidade, e também que se lançou muito a paternidade, a maternidade socioafetiva, antigamente era só a biológica, hoje nós temos a paternidade e a maternidade socioafetiva. Isso eu achei também um avanço, porque aquela criança que perdeu o teu pai, por questão de faleceu, ou mesmo perdeu pelo abandono paterno, ou abandono materno, e conseguiu, através de outra pessoa, ter os seus interesses protegidos, né? Ter a sua formação, a sua dignidade como pessoa. Olha, aquela pessoa que não é pai e nem mãe biológica, se entregou em amor e em cuidados, que ele merece ser contemplado com esta situação. Ou seja, posso não ser pai biológico, posso não ser mãe biológica, mas eu sou, né? Pai e mãe. Voltando àquele ditado, pai e mãe é quem cuida, né? Então, a mesma coisa, independente do sexo, está acontecendo isso, o cuidado para com uma criança, né? E isso eu acho até que vai se avançar mais e vai até chegar a alcançar a questão dessas crianças que estão aí para adoção e não encontra, né, nem um casal, não encontra quem quer. E acredito que isso vai se avançar e essas pessoas, né, vão buscar esse tipo de crianças invisíveis para poder ser adotadas. E nós não podemos negar esta, vamos dizer, não podemos negar a felicidade e a condição que essa criança pode encontrar com alguém fora dos laços sanguíneos, que vai, com a convivência, ter o amor e a criação, né, que ele merece. Eu penso assim e quero evoluir neste pensamento, é claro, sempre com um cuidado de que não pode banalizar, tem que estar sempre com alguns requisitos em evidência, em exigência. Bom te ouvir. Eu, sinceramente, eu sempre enxerguei a união, né, dentro de um contexto de evolução social, sobretudo, e busquei compreender. Agora, essa perspectiva da vida das crianças que, especialmente, dependem, né, do amor, e para isso o processo de adoção é necessário, isso realmente me conforta muito na busca aí, quem sabe, de contribuir para que isso aconteça concretamente no nosso ambiente de Mato Grosso, no nosso tribunal. Aliás, essa acho que é a indagação próxima, né, Fernanda? Isso mesmo. Doutor Gil Pérez, o senhor até começou a falar sobre o tema adoção, mas eu queria que o senhor aprofundasse mais nesse tema. Uma discussão antiga são os números de crianças aptas a serem adotadas e que não encontram pretendentes por conta de algumas situações, de algumas condições, né? Como, por exemplo, a idade, o fato de terem alguma deficiência, de possuírem irmãos, entre outras. Na sua opinião, como é que a gente consegue resolver essa situação, essa questão? Porque de um outro lado da fila, a gente tem um número muito importante, um número muito expressivo de pais e mães que estão em busca de uma criança, né? Salvo engano, aqui em Mato Grosso, são hoje cerca de 60 crianças que estão prontas para serem adotadas, mas infelizmente ainda não encontraram um lar. É realmente doloroso ver quantas crianças estão esperando esta adoção. Os requisitos impostos por lei, eles precisam permanecer, né? Mas eles não podem, entendo, alguns não podem ser tão rígidos, precisa flexibilizar algumas coisas. E, na verdade, o que acontece, quando a pessoa precisa ser trabalhado mais a base, a pessoa que pretende adotar. A criança a ser adotada, ela está à espera de alguém para lhe dar carinho, amor, né, educação e tal. Mas a pessoa que vai adotar, infelizmente, eu vejo assim que ainda há um preconceito. Ele escolhe o que ele quer adotar. Isso é bastante complicado. Então, é preciso haver uma forma de fazer um trabalho com as pessoas que estão inscritas, eu penso assim, que estão inscritas como pretendentes à adoção,
Antes de se saber quais crianças estão sendo focadas para adoção, tem que se trabalhar essas pessoas. Procurar minimizar, procurar excluir, volto a repetir, esse preconceito existe. Excluir esse preconceito. Eu quero uma criança loira, eu quero uma criança morena, eu não quero irmãos, eu quero 2 meninas, eu não quero 2 meninos. Essas coisas têm que ser trabalhadas. E aí, sim, pensar o casal ou a pessoa individual que realmente quer adotar sem distinção de cor, né, de tamanho, assim, e de se é um ou dois. É claro, se está pretendendo adotar só um, vai ter que se trabalhar em relação a essas crianças. Esta escolha aí que ainda está difícil de ser trabalhada. E a hora que você começa, eu tenho certeza, começa a fazer um trabalho desse, alguém desiste da adoção. Doutor Gil Pérez, desculpe interromper o senhor, mas o senhor falou agora há pouco sobre a questão da invisibilidade, ou das crianças que são invisíveis, né? Essas que estão prontas para serem adotadas. O Judiciário até tem feito muitas campanhas, promovido algumas ações de estímulo, né, à chamada adoção tardia, para dar maior visibilidade justamente a essas crianças que estão nessas condições, né? É isso que o senhor chama realmente de crianças ou de menores invisíveis? Sim, mas a gente, colocando essa criança assim, para dar essa visibilidade, é uma questão assim, aí a pessoa que vai se habilitar para adoção tem uma vantagem, ela já vai, normalmente, vendo qual criança ela quer adotar. Mas o que eu estava dizendo é assim, um trabalho com os pretendentes à adoção, independente da criança que vai ser adotada. É um ato de amor? Se é um ato de amor, é um ato de carinho, olha, eu posso dar ao branco, ao negro, né, ao sexo feminino ou ao sexo masculino. Então tem que ser trabalhada essa consciência. Penso assim. Desembargador Marcos, o senhor quer complementar algo? Eu tenho todas as curiosidades aqui, viu, Gil? Eu tenho 2 indagações ali a fazer. A primeira, ela é de ordem prática. Eu não entendi ainda o alcance e se ela é útil. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a nossa comissão estadual de adoção. Porque a partir do momento em que se cria comissões, de modo geral, você estrutura formalmente, mas acaba delegando ou criando inúmeras atribuições para que isso aconteça, para que chegue na ponta. E você bem colocou, e eu vivi essa experiência, da demora de um processo de adoção. A experimentação, a pessoa pode desistir por conta do excesso irrazoável de um tempo de tramitação. E eu vou abordar isso em relação à adoção internacional. Mas eu queria ouvir a sua experiência. Essa unidade que eu acredito que o tribunal criou a bem, ou seja, para a evolução, para a concretização, é do seu conhecimento se ela funciona bem ou não, se ela é importante ou não, sobre a ótica da prestação judicial. Não é muita intervenção, muito controle sobre aquele que deveria julgar, que é o juiz da causa? Eu vejo, assim, como um ponto positivo. Por quê? Para o magistrado controlar toda a pesquisa, né, toda a adaptação da criança, a adaptação do casal pretendente, se torna difícil. Essa comissão, eu chutaria, né, que ela passa até como peritos. Eles fazem um trabalho de lapidar as dificuldades encontradas, penso eu que seja isso que ela precisa fazer, as dificuldades encontradas com os pretendentes em relação às crianças. Então, eles podem, essa comissão, facilitar, né, unir mais essas pessoas. Até porque as pessoas que adotam depois ficam com certas dúvidas também. É necessário que todas essas dúvidas sejam tiradas pela comissão. E ao apresentar esses relatórios pelas comissões, eu acredito que elas fazem esse trabalho, né, que vão evoluindo a cada dia sobre os contatos, sobre o interesse desses pretendentes e também de como as crianças estão se comportando. Eu acho que isso favorece para o juiz. Ele não precisa estar lá,
mas ele tem alguém da confiança, uma comissão de confiança que possa trazer a ele a realidade do que está se passando. Eu acho que é muito importante essa comissão. Não podemos fazer a comissão da comissão. Isso aí não. A comissão é uma, ela tem que dedicar aquele trabalho delimitado a isso e aquilo e trazer ao juiz os fatos para que o juiz possa decidir. Havendo necessidade de novas indagações, né? Vamos dizer, de quesitos suplementares aí, o juiz deve exigir da comissão para que traga a ele esses esclarecimentos. Eu queria te ouvir também sobre a adoção internacional e vou te contar uma experiência que tive, isso logicamente, quando foi publicada a lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e se iniciaram as adoções internacionais. E na nossa região, porque lá começamos, né, início, você começou em Itiquira, mas acho que o seu amadurecimento foi em Sinop, né, na carreira, e eu iniciei ali também. E era uma demanda muito grande de pretensões envolvendo a adoção internacional. Peixoto, Sinop, Sorriso, não cheguei a atuar em processo especificamente. Mas isso gerou praticamente um esvaziamento da demanda, digamos, de oferta, né? Ou seja, de crianças que estavam em situação de adoção. Mas houve logo em seguida uma reação de um movimento de proteção. Esses movimentos, assim, muitos deles são equivocados, porque não conhecem a realidade. Mas o fato é que houve um certo temor por parte do juiz de Mato Grosso de conceder a adoção internacional. Eu me lembro que até 98, 99, 2000 ainda acontecia, depois se perdeu de vista, porque era uma carência muito grande do europeu. E essa exigência, imagina, eu lembro que alguns casais espanhóis ficaram 3 meses aguardando o processo. As despesas, né, em hotéis, ou seja, deixaram tudo que tinha na Europa. Isso não é um ato de amor, a meu ver, né? E eu queria entender se isso, como está isso hoje, na sua concepção, você tem conhecimento, o que você acha que é possível, dentro do nosso contexto judiciário de Mato Grosso, retomar essa discussão, se isso realmente seria, como colocou a Fernanda, uma alternativa, tá, para que nós pudéssemos aí ter essa fila de jovens, porque alguns deles já são crianças, e como você colocou, já estão entrando na adolescência, o que se torna mais delicado, mais complexo e até mesmo difícil com a concretização de tirar da situação de órfãos essas crianças e pré-adolescentes. Sempre a gente está a indagar do porquê, né? E para que a pessoa quer adotar uma criança brasileira, e vem aquelas discussões, se não é para no futuro poder aproveitar dessa criança. Então, esse período de adaptação realmente exige gastos, né? E isso realmente é uma prova de amor. Eu acho que, feita essa adaptação aqui, nós teríamos que começar a tirar os olhos a partir do momento que se obedeceu toda a legalidade para a adoção. E mesmo que ainda queira acompanhar até que a pessoa se torne maior, eu acho que é possível, porque pode, né, não sei, criar uma forma, uma exigência de informações de como está o adotado, de como está a convivência entre os adotantes e o adotado. Talvez isso ajudaria e ampliaria um pouco mais a busca pela adoção. Eu confesso, não sou contra a adoção internacional. Só nós precisamos manter as exigências que existem e talvez procurar ter um pouquinho mais de como enxergar lá fora como está sendo a vida desta pessoa que foi adotada. Doutor Gil Pérez, o senhor ficou 6 anos em Rondonópolis e por que a opção de ficar tanto tempo no interior, né, de ficar na comarca? E aí eu já emendo uma outra pergunta. Isso a gente imagina que certamente trouxe muitas experiências para o senhor. Pode compartilhar com a gente, por favor?
O mineiro, ele gosta de criar raízes. Eu sou mineiro. E em Sinop, por exemplo, fiquei 6 anos também, né? Mas quando eu vim para Rondonópolis, a minha opção por Rondonópolis, na época da promoção, e permanecer em Rondonópolis, é porque eu estava numa fase da minha vida de separação. Eu tenho 2 filhas, e eu nunca separei de minhas filhas. O embaixador Marcos, eu acho que conhece essa parte de minha vida. E naquela época não se tinha voos de Cuiabá para Ribeirão Preto, quando muito era 1 voo, 2 para São Paulo. E então eu optei em ficar em Rondonópolis para continuar a minha vida familiar. Rondonópolis dava condições de, aos finais de semana, me deslocar a Ribeirão Preto, passar o sábado e domingo. Viajava à noite, sexta-feira, amanhecia em Ribeirão, e saía no domingo de lá e amanhecia segunda em Rondonópolis, ao trabalho novamente, né? Então, isso me deu a opção de ficar lá foi para acompanhar o crescimento das minhas filhas. Eu participei das catequeses das minhas filhas, né? E então, isso me deu, assim, uma alegria de viver e de permanecer ali, porque eu tinha essas condições. Aí, depois que elas alcançaram já a maioridade, foi quando eu, por exemplo, não tenho nenhum arrependimento de ter atrasado minha carreira em termos de antiguidade. Não tenho. A felicidade que eu tive em poder acompanhar minhas filhas, certo? E o que eu trago hoje para a vara de família, com a experiência que eu tive, o que eu posso falar para as pessoas que aqui ficam litigando sobre guarda, sobre alimentos, né? O meu índice de conciliação é muito grande, com base nesta formação que eu consegui dar a mim. Eu mesmo me formei nesta parte de família, né? Então, eu não tenho arrependimento de ter atrasado a minha carreira para dedicar às minhas filhas. Foi este o motivo que eu fiquei mais tempo em Rondonópolis. Desembargador Marcos, por favor, fique à vontade para fazer alguma complementação. Essa é um dilema de muitos colegas, né? Meu pai também fez essa opção, né? E tanto é que depois ele acabou não tendo acesso, né, por antiguidade ao tribunal, mas é uma escolha que ele morreu dizendo que não se arrependeu. E, naturalmente, eu acredito que o juiz precise de ter um ambiente onde ele busca a felicidade, o bem-estar dele. E o atrativo de promoção e até a pressão de busca, né, de chegar ao tribunal, ela exige essas escolhas, né? E esse acredito é uma característica que eu vejo em você, que é de não ter pressa, ou não antecipar as coisas, deixar tudo no tempo de Deus, e que aconteçam naturalmente. Tanto é que nós temos aqui alguns registros na carreira, e eu falo um pouco também da minha, no Ministério Público, de algumas cotoveladas, digamos assim, puxadas de tapete, um colega que disse isso, disse aquilo, ou se propôs a isso ou aquilo, para que pudesse estar à frente um do outro, né? O que traz uma desarmonia, uma desunião, e até, eu diria, e isso é verdadeiro, um confronto, né, na instituição, algumas inimizades, né? Então, você, para mim, é um exemplo. Eu só queria fazer esse registro, que esse programa tem uma finalidade também, Gil Pérez, de retratar algumas experiências e para que essas pessoas me refiro aos juízes, nossos colegas, na magistratura local e nacional, que possam entender que há tempo para tudo, né? É isso? Obrigado. Doutor Gil Pérez, o senhor está há quase 2 décadas em uma vara de família e sucessões aqui em Cuiabá, né? E o senhor acredita, então, que o magistrado precisa ter perfil para trabalhar em uma vara de família? O senhor até disse, agora há pouco, sobre esse seu perfil pessoal para trabalhar nessa área, né? Mas, de uma maneira geral, o magistrado deve ter realmente tato, sensibilidade para trabalhar nessa área envolvendo família, envolvendo conflitos familiares? Olha, sem dúvida. Você precisa ter uma certa convivência, uma experiência, porque você vai lidar com sentimentos, você vai lidar com emoções. E a razão, você tem que também ouvir as pessoas, qual a razão dele.
Então, a família, ela envolve essa necessidade de você estar preparado para a discussão onde envolve sentimentos egoístas e sentimentos de amor. Né? Então, para que você possa intervir, é onde eu digo, processo de família, o processo anda e ele se encerra, a maioria só com audiências. Agora, não basta julgar o processo. Dar uma sentença é muito fácil, mas resolver o problema não é tão fácil. E não adianta eu dar uma sentença se o problema não ficou resolvido. Na vara de família, você tem, né, que conversar, que ouvir. Você vai sentir a cada um, né, vai se emocionar. Infelizmente, tem hora que você se emociona, mas neste momento você tem que dar manter respirar e não dar a decisão na emoção, certo? Então, eu sou da opinião de que para se atuar na vara de família, você tem que ter este treinamento, esta convicção de que você vai atuar com amor, com emoção e na razão. Ok, desembargador, quer complementar alguma coisa? Eu gostaria, Gil, dentro dessa leitura, da sua experiência, sobretudo a sua sensibilidade, né? Como pai, mas como um juiz que é um juiz que eu tenho como classificação de bom senso, sabe, assim, a sua carreira, né? Eu gostaria de tratar com você um pouco mais a miúde a questão das famílias que geram prole ou que adotam e criam a relação pluriparental, né? 2 pais, 2 mães. Sobre a ótica do amor, da proteção, não há dúvida alguma. A minha indagação, e eu estou buscando estudar sobre isso, estou promovendo na nossa escola alguns webinários, mesas redondas, para que eu entenda essa realidade, essas opções ou orientações. Nós temos dentro da magistratura essas opções, e a gente tem que entender e ouvir esses colegas para melhorar a acessibilidade, entender que eles precisam ser colocados justamente nessas áreas sensíveis da jurisdição, porque a vocação, ela não é de todos, mas tem muitas pessoas, muitos juízes que têm qualidades, têm expertise, têm tendências em determinadas matérias que geram muito mais satisfação a eles, e o judiciário ganha com isso, com resultados, com a chamada produtividade. Você enxerga a criação, a formação dessas crianças, desses adolescentes, nesse novo contexto? Veja bem, desembargador, isso aí é uma matéria, até podemos dizer, nova, né? Que para o direito as coisas vão se passando, e vai anos para se estabilizar. Mas o que eu tenho visto em relação a essa indagação é o seguinte: essa pluralidade de pais ou de mães, né? A gente não acompanha lá fora, pois a gente não consegue acompanhar. Mas o que eu percebo que acontece mais é assim: o pai registral, e aí vem o sócio afetivo, são 2 pais. Na verdade, o pai registral não tem, quase que, eu acho que 90% dos casos ou mais, o pai registral não tem nenhuma ligação com o filho biológico. Fica os 2, mas a convivência é pouca entre pai registral e pai socioadotivo. Isso. Então, eu não teria como dizer para Vossa Excelência assim, como que vai caminhar essa situação, porque ainda a minha experiência fora ainda é pouca. Aqui dentro a gente tem decididos, porque há manifestação de vontade, a gente decide, mas como é esta convivência lá fora, eu sinceramente não sei ainda. Ela, legalmente, ela vai dar direitos, né, tanto ao pai biológico como ao pai socioafetivo em relação à herança, em relação a várias coisas.
Mas a convivência, realmente, lá fora, eu não sei como ela se dá. Desembargador, o senhor quer complementar essa pergunta? Por favor, fique à vontade. Queria, na verdade, traçar aí uma resposta que vem de uma curiosidade. O doutor Gil Pérez, ele foi um juiz convocado pelo tribunal, e, inclusive, à época, atuou fortemente nas câmaras de direito privado, uma experiência que até o colocou entre os juízes, né, que o colegiado recepcionou para tê-lo. Tanto é que foi questão, numa disputa, foi questão assim, do 0,0, né, a diferença entre ele e o desembargador, hoje o desembargador Mário Covas. Então, ele está, com certeza, já mais do que aprovado para estar no tribunal, como ele bem disse, são os desígnios, os momentos. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, saber de você, Gil Pérez, em relação justamente a essa sua característica, que me parece uma grande virtude. Se nós não teríamos que ter, dentro desse núcleo de conciliação, de mediação, que hoje ele é dividido no Estado em centros, e a maioria desses centros, eles estão sob a responsabilidade de juízes diretores do foro, se ele não teria que ter um caráter itinerante, fazendo uma leitura de todos os processos que são passíveis de conciliação. Se esse núcleo não teria, dentro de uma ótica de gestão, e eu lhe digo isso pensando na característica que você tem, e inclusive de transferir conhecimento e expertise para outros juízes. Se nós não teríamos que fazer isso dentro de uma equipe, né? Ou seja, uma equipe que vai aos determinados locais, não seria multirões, mas poderiam ser no primeiro momento, mas que essa equipe coordenada por um juiz e por uma equipe de pessoas que têm essa característica, essa qualidade, porque tem que ter paciência, tem que ter o dom de ouvir, para que nós pudéssemos ter isso como uma ferramenta de redução de processos e também, obviamente, buscando sempre um acordo que me parece muito melhor em qualquer aspecto de uma grande demanda. Aliás, um acordo que não seja tão valioso ou tão positivo para as partes, mas ela resolve uma demanda que poderiam trazer mais transtornos, como, por exemplo, não se ter paz, não se ter harmonia, e até prejuízos mesmo com a demora de uma resolução. O que você acha desse caráter itinerante daquilo que já existe, na verdade, que são os núcleos e os centros, mas eles parecem que funcionam ordinariamente, né? Ou seja, conforme a pauta do juiz, conforme o tempo, né, que é possível se operacionalizar isso dentro do sistema, porque eu acredito que nós possamos, a partir de uma metodologia e de um plano de ação, sermos mais eficientes e resolutivos. Dentro disso que o senhor colocou, desembargador, há uns tempos atrás, eu pensava assim que o artista deve ir aonde o povo está, mas a justiça não. Mas hoje eu tenho uma outra visão. Nós somos os artistas e nós podemos ir aonde o povo está. Agora, a demanda é muito grande. Então, ter estrutura, porque também o atendimento na forma itinerante, ele se torna assim muito passageiro. É preciso que tenha estrutura para manter a ligação com essas pessoas, para que eles tenham facilidade também para que tenha acesso a nós. Então, essa estrutura é que ela exige muito. Nós temos nossos núcleos de conciliações maravilhosos, estão aí, né, desenvolvendo um trabalho, mas não é possível. Eu gostaria que o Poder Judiciário pudesse, diria assim, visitar depois
aquele lugar onde ele passou como itinerante. Para quê? Para ver que aquilo que foi plantado, o resultado que foi feito naquele momento, continua sendo um resultado positivo. E a gente não faz. Por quê? O tempo não dá. A estrutura que temos, né, não dá para se repetir a dose. Tanto que o nome é itinerante. Então, esse é o meu medo, assim, da gente começar um trabalho e depois ficar com a fama de que não deu resultado. E se a gente não regrar, não cuidar, né, a planta não floresce. Então, eu penso desta forma. Vou mais longe, eu acho até que não pode ficar só nos núcleos. Nós temos que ter também no segundo grau, como a desembargadora Clarice já está bem avançada também, uma área definida, né, ou talvez que se lá uma câmara, né, para esse tipo de ações, família e sucessões. Né, para que haja mais dedicação nisso, inclusive nos recursos, as tentativas de conciliações, né, mesmo chegando no segundo grau, eu acho que seria maravilhoso. Ok, a gente está chegando ao final do programa. Desembargador Marcos, se o senhor quer complementar alguma coisa, se não, eu já peço para que o senhor faça a finalização, né? Por favor. Eu estou muito satisfeito, Fernanda, e desde logo já agradeço essa disposição do Dr. Gil Pérez estar conosco, de transmitir, como sempre, né, de forma lúcida, objetiva, racional, tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que ele pensa, e eu espero poder trazer outros colegas, Gil Pérez, que, como vocês, são exemplos para a magistratura. Obrigado. Doutor Gil Pérez, eu também gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco, compartilhando, né, sua experiência, sua opinião com os magistrados de Mato Grosso e de todo o país. Eu vou pedir então para que o senhor faça suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Sim, a gente começa também com os agradecimentos e gratidão por esse espaço, né? E, é claro, não dá para a gente passar dentro desse período que nos é reservado toda a experiência, como o doutor desembargador Marco Machado mesmo sabe, além de jurisdicionar Sinop, já citou, tinha Peixoto de Azevedo, e Sinop era composto por 5 municípios. Nós chegamos a fazer 2 eleições, na época ainda do papel, de voto impresso, e não tivemos uma impugnação. Eu, doutor José de Medeiros, né, e membro do Ministério Público, hoje procurador de Justiça, fazíamos as apurações e assim, tínhamos condições de trabalhar tudo isso. Era uma semana de apuração. Hoje a facilidade é muito grande, né? E, como o doutor disse, hoje o PJE resolve tudo. Mas não, precisa ter uma pecinha atrás para resolver. Mas o que a gente traz da época em que tudo era físico, né? Eu tive uma experiência que eu não citei, mas se tiver tempo ainda posso resumir. Nós tivemos um problema muito grande na comarca de Peixoto de Azevedo, com o presídio. Tinha mais gente do que espaço, como sempre. E estava insuportável a vida. Foi a época que eu contei com o nosso já aprovado juiz, Valmir Laércio dos Santos. Ele estava aguardando a nomeação e me ajudou nessa triagem. Coloquei em liberdade a maioria dos presos que podiam, e aqueles que não podiam, como eu mandava em tudo, naquela época o juiz mandava, Sinop, Colíder, Peixoto, distribuía um pouco de preso para Colíder, eu acho que o doutor Marcos teve conhecimento disso, distribuía um pouco para Sinop, e ainda para, acho que Alta Floresta. Mas eu consegui, através de um expediente encaminhado à Corregedoria, ao presidente e também à Secretaria de Segurança Pública, em 90 dias eles fizeram uma reforma no prédio. Senão, eu era obrigado a soltar todos. Né? Foi uma coisa assim que eu achei assim, né? Foi muito bom fazer aquele trabalho. Foi muito bom poder fazer essas eleições com 5 municípios e nunca tivemos um problema. Eu acho que também sempre trabalhei para que, onde eu passei, eu possa voltar. Tenho certeza que irão receber. Eu acho que todos nós, todo juiz deve passar pela sua comarca, fazendo um trabalho que, se um dia ele tiver que voltar, todos o receberão de braços abertos. Eu tenho certeza que se eu voltar para Sinop, se eu voltar para Itiquira, se eu voltar para Rondonópolis, vão adorar a minha volta. Eu tenho essa certeza. Então é isso. Obrigada, equipe técnica.
E a gente encerra, então, mais um Por Dentro da Magistratura. Até a próxima edição. Tchau, tchau!